por exemplo, se a professora precisou sair por qualquer motivo, quem estiver lá, responsável pelo grupo, tem que ter essa informação em mãos, né? E aí, assim, a criança não sabe ler. Então, não adianta eu falar para ela, você sai daqui, vai ao ponto de encontro no nome da sua turma, agrupamento 1. Ela não sabe localizar. Então, a sala tem o símbolo. Então, a minha classe é a classe da florzinha rosa. Então, você vai sair daqui, você vai lá para a quadra e vai achar a florzinha rosa e vai sentar onde está a florzinha rosa, né? Então, a gente precisa trabalhar de uma outra forma. Não é trazer uma receita de bolo que funciona para um adulto e olhe lá, que às vezes não que às vezes não funciona, e coloca para a criança. Tem que entender como que essa criança vai entender o caminho, né? Como a gente identifica os perigos. Eu estou passando num corredor, é assim, a escola tem o bloco, ela tem um corredor e tem uma muretinha que dá para o jardim. A criança passando ali, a mureta vira um brinquedo. Ela sobe aqui, pula de lá, sobe de lá, pula para cá. Então, ela tem que entender que aquilo ali não é para fazer. Então, não é falando. Ela tem que passar lá 15 vezes e você tirar a criança de cima da mureta e pôr no chão. Não pode subir. Não pode subir, né? E até isso ficar interiorizado de uma forma que você não precise estar lá de olho. Porque numa emergência, mesmo sem ser emergência, você vai ter 3 professoras, né? Talvez uma professora mais 2 auxiliares para 15, 20 crianças. Outros 3 claro, no caminho. Sim. É aquilo. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Inclusão e diversidade vai ser o tema do Elas na Proteção. Estamos aqui de volta com este podcast que está chegando no coração de todas as pessoas que acompanham a revista Proteção. Eu sou Fabiana Raulino, sou a host neste programa e eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, um aberto sorriso e eu estou usando uma blusa preta que tem as mangas até os meus cotovelos. Eu tô com o cabelo preso hoje, fiz um coquinho que está muito calor e eu agora vou passar a palavra para ela, minha amiga de mais de 12 anos, que não tinha jeito, a gente precisava arrumar um projeto juntas, porque senão a gente é engolida pela vida de trabalho e aí não consegue se ver. Então, ela está aqui em papel de co-host, mais aqui em uma temporada comigo, Fernanda Neto. Muito bom estar sempre com você, viu, minha amiga? Seja engolida pelo trabalho, fica na vida, mas muito melhor estar aqui sentadinha, batendo papo com pessoas incríveis. É o melhor momento. É o melhor momento. Então, vou aproveitar também para fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura do ombro quase, raspadinho aqui na lateral esquerda, olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou usando acessórios, brinco, colar, anéis, pratas. E estou com um lenço, né? Tô com uma blusinha preta por baixo, mas quase não dá para ver, coberta com um lenço creme, todo colorido, com caveiras mexicanas. Caveiras mexicanas. É para trazer sorte, não é que trouxe? Trouxe. Porque hoje a gente vai trazer ela. Se tem uma pessoa que é autoridade em inclusão, acessibilidade e acessibilidade diversa, então não é aquela coisa só de coloquei uma rampa, acabou. Não, ela fala de diversas formas e inclusive ela fala de percepção. Como que a gente consegue identificar algumas coisas relacionadas à percepção? E a gente vai trazer agora ela, a nossa querida Ângela Alessandra Torresan Silingard. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço, assim, a sua descrição tão generosa. Não sei se estou à altura de tudo isso, mas muito obrigada. Mas já está super Obrigada. à altura. É, assim, uma honra receber você. É uma pessoa que a gente estava muito ansiosa para saber, já está com alguns estímulos semióticos, que a gente já quer saber o que tem na mão aqui. Muito obrigada por estar aqui. E aí, quero que você se apresente, né? E faça, por favor, a sua audiodescrição.
Então, meu nome é Ângela, eu sou arquiteta por formação e recentemente, não tão recentemente, engenheira de segurança e mestre em arquitetura pela Unicamp, né? Eu sou branca, tenho olhos verdes, cabelo castanho claro, bem grisalho já. Estou usando um vestido laranja estampado em creme. Acho que é isso. Tá bom? Ângela, em nome dos nossos patrocinadores, a MSA, os nossos apoiadores, a Marluvas, então você vai ganhar o capacete cor-de-rosa, Olha que que já é da comunidade, né? Já é a nossa marca registrada, a botinha, né? Gente. E estamos aqui nos estúdios da Animaceg, em nome da revista Proteção. Querida, Muito fofo. nossa, Adorei. eu tenho tanta coisa para te perguntar, porque eu li seu artigo, né? Gente, dinâmicas de percurso como promotoras da legibilidade em ambiente escolar. Então, você escreveu com a sua orientadora, você agora está com mestrado quentinho pelo Unicamp, bem recente. arquiteta, filha formando em jornalismo, recentemente, aquele orgulho. E toda essa composição está levando você a falar de acessibilidade em um lugar muito mais profundo. Então, não é aquela receitinha de bolo, de medidas, Não. Você fala muito a respeito da legibilidade. Queria muito que você primeiro contasse da sua trajetória e, quando você chegar na parte do seu mestrado, aprofundar um pouco sobre isso também. Eu sempre falo assim que a gente não é uma coisa só. Né? Então, os interesses são diversos, a gente gosta de muita coisa, e às vezes a gente acha que a vida vai para um lado e a vida vai para o outro, né? Eu me formei em arquitetura, trabalhei muitos anos com um projeto, com aquele tipo de projeto que as pessoas imaginam, desenhando as plantas, obra, AutoCAD a construção, minha vida. isso, AutoCAD minha vida, era assim. E depois eu diminui muito o ritmo quando as crianças nasceram, por uma decisão familiar, eu tomei esse rumo de dar mais atenção para os filhos, então os projetos diminuíram. E quando foi a hora de retomar a carreira, os filhos mais independentes, projeto já não era uma coisa que me interessava tanto. Então, aí com o meu marido, que é o Ivan Rigoletto, né, falando de segurança o tempo todo. Extremamente citado no programa. Acho que é a pessoa mais citada nesse programa. Pois é, está na formação de várias pessoas, conectou várias pessoas. Sim, então, e ele é uma pessoa também, que eu falo, ligada no 220, a segurança entra em casa, né? A gente fala disso muito, ele conta os casos, a gente vai ouvindo. E aí eu fui fazer o curso de Engenharia de Segurança. No curso de Engenharia de Segurança, já no meu trabalho de conclusão, já tive esse enfoque para as escolas, né? E aí aquilo já despertou um pouquinho assim, isso aqui vira um mestrado, a gente consegue desenvolver para um mestrado. Na verdade, nasceu do projeto. Nasceu lá no curso de Engenharia de Segurança do meu TCC, né? legal. Que foi, Olha só que foi assim uma lacuna muito grande que foi vista. Eu achei que esse trabalho também ia se desenvolver de uma forma muito mais prática. E aí, quando a gente começa a pesquisa, a gente vê assim que não tem nada. Eu não tenho, não é como se houvesse uma experiência e eu vou dali para frente. Não tem. Não tem. Na verdade, eu sou de Campinas e, na verdade, assim, eu andei pesquisando escolas para tentar desenvolver esse trabalho e foi muito difícil. Foi muito difícil. A grande parte das escolas não quer esse tipo de atividade com os alunos. Com os professores, sim. Porque é uma coisa obrigatória que e tudo. Perdendo carga horária. Que não, e você vai assustar as crianças. Eu ouvi isso, tentei até fazer um pouco de pressão com algumas mães que eu conhecia, né? Mas as crianças vão se assustar. Eu falei, bom, é melhor a gente Assustá-las fazer de forma controlada. Claro, assustar entre aspas, porque se você explicar e colocar atividade, você consegue que, quando eu comecei a pesquisar, minha ideia era trabalhar com alunos do ensino médio. Ensino médio tem uma capacidade de concentração, de entendimento, né? E até de falar. Aí eu não quero, e eu não quero você participar. Coloca a intencionalidade e outra. Hoje que a gente fala da importância do trabalho por projetos, para as pessoas aprenderem a resolver problemas reais, porque eu sou millennium, eu sou zillennium, na verdade, porque eu já percebi que a geração Z super me aceita. E aí, eu sou zillennium,
eu estudava naquela coisa de cada um segura uma ponta da cartolina, apresenta uma coisa que não muda nada na vida de ninguém, todo mundo bate palma, o próximo grupo faz exatamente a mesma E coisa. a hora que você senta na mesa, você já não lembra o que você apresentou. Caricato. Não. Se tem uma emergência, é aquela assim, É caos. a calamidade por falta de conhecimento assim. Sim. Vê esse Boate Kiss. Exatamente. Né? Da Boate Kiss tem o livro, né, do Daniel Arbex. Sim. Eu não consegui ler o livro até o final. Não dá. Porque Angustiante. ele é angustiante. assim, um choque. Então, assim, eu li um Tudo era capítulo, evitável. aí eu ficava mal, uns 3 dias. Aí eu li mais um capítulo, e agora eu não consegui. Ainda mais assim, com os filhos nessa idade, de que vão em baladinha. E aí, quando eles saem, pelo amor de Deus, olha onde é a saída de emergência. Aí, Que bom que eu não sou a única né? mãe doida desse Então, jeito. não. Porque umas mães da escola já elegeram meu filho como o especialista em emergências. Eu falo, gente, Pois mas é. eu alerto ele, porque Sim. a gente nunca sabe quando vai acontecer, se Não a gente vai estar sabe. junto. Então a gente fica prevendo, parece assim que eu sou a fatalista, mas não é, né? E é uma situação muito complicada. E eu sei assim que não consegui com escolas de crianças maiores ou adolescentes, e aí por indicação de uma colega do curso, ela falou assim, eu conheço uma escolinha, que eu tenho certeza que eles vão aceitar. E eu fui conhecer a escolinha. Quando eu chego lá, a escolinha tinha 500 crianças. Não é uma escolinha. São 500 crianças Ai, de o N 6 da meses. amostra da minha pesquisa, Brasil. É. Sim, alta relevância. Não, de Os 6 anjos dizem amém. meses Não, a desde 6 a maternal. anos. Incrível. Não tinha assim, maiores. O mais velho, 6 anos, sai. Então, é uma pré-escola. E me aceitaram na hora. E que idade incrível, eu acho, para começar a falar nisso, né? Porque Então. eu acho que eles aceitam até melhor e assustam Aceitam, menos, né? E Faz parte do cotidiano para eles, eles querem aprender, eles estão Eles ávidos de levam como aprender. uma brincadeira. Mas fica Poxa, lá, né? é mais ainda, é a idade que está se formando o modelo mental por Sim. esponja. E eles aprendem Eles brincando. fixam, Eles aprendem fixam brincando e mesmo. viram adultos com aquilo no modelo mental. E levam para casa. Exato. E levam para casa. O adulto, eu ouvi isso de um adulto, um senhor já. Ele falou assim, ele trabalhou com o Ivan, bem, acho que na época de estágio do Ivan, alguma coisa assim, e ele falou assim, eu lembro, a época lá a gente fazia uns simulados de emergência, mas a gente começava a descer pela escada, e aí você encontrava aquele colega que trabalhava no andar de baixo, e fazia muito tempo que a gente não encontrava, a gente parava lá na escada para bater papo, ou seja, parou, eles nem chegavam a sair do prédio, né? E a criança vai levando para casa. Né? Nos Estados Unidos, eles têm um programa de treinamento em escolas que é adaptado para cada faixa etária. Que é Musiquinha, aprender o som da E lá, sirene. eles têm algumas red flags, né? Eles têm alguns pontos de atenção que já aprenderam de Colombine, né? Então pode sim. entrar alguém armado. Também, como você faz. claro. A questão de problemas naturais, furacão, Sim, terremoto, como já foi falado. Então, no Brasil, como não tem esses desastres naturais, com tanta Nada vai Claro. acontecer aqui. né? frequentemente aqui, pelo menos em São Paulo, os alagamentos, chuvas cada vez Mas mais nem para isso que a gente tem Toda todo questão ano, a de gente não se prepara. crise Não se climática. prepara. Mas no Brasil, e aí não é percepção, a gente tem muitos estudos a respeito de não haver simulado de abandono, Não das pessoas, olha, tá me atrapalhando, eu tô aqui acabando o e-mail. Isso. E aí as pessoas que precisam fazer o simulado também desistem. Precisa fazer, mas não precisa descer todo mundo. Ele começa a ceder a essa pressão do não vou levar a sério, Sim. porque não é real. Sim, eu já Voltando, trabalhei em empresa por aí. que eles queriam que a gente informasse a data do simulado. Eu falei, mas eu te informar a data não é, É simulado. Simulado. Pois é. E voltando até para vocês que estão nos assistindo, a gente não pode partir do princípio que o óbvio é universal e todo mundo sabe do que estamos falando. Boate Kiss foi um desastre, foi uma danceteria no sul do país, Santa Maria, né? Isso. E não tinham questões básicas de segurança. Então, luz no banheiro parecia luz de saída de emergência. A pessoa que estava na porta, as pessoas tentaram fugir. Como não tinha comanda, não deixaram sair. Teve um acendedor num ambiente que era fechado, Altamente inflamado. com uma borracha que produziu fumaça tóxica. Então foi
uma sequência de erros. Sim. O extintor não Vencido, que funcionava, não ninguém funcionava. sabia usar, vencido. Então, assim, foi terrível, assim, dezenas de pessoas, mais de 200, morreram, adolescentes que estavam comemorando, né, relacionado à universidade local, e é isso que a Ângela É. traz pra gente, quando ela fala de dinâmicas de percurso, Sim. e principalmente como essas promotoras de legibilidade. Isso, porque depende muito como você entende o ambiente. A gente tem, assim, embutido na nossa cabeça como as coisas acontecem. Então, a gente vê aqui, do lado direito tem um sanitário masculino, a gente já deduz que do lado esquerdo tem o feminino. Sim. Você vê ali uma escada, você imagina que por ali deve ter um elevador, né? E alguns ambientes são claros em relação a isso, outros não. Eu, por exemplo, eu entro em shopping, não sei sair. E aí fala assim, mas você não é arquiteta? Pois é, mas tem alguma coisinha aqui que eu erro sempre na diagonal. Caverna um do problema- Dragão, né? Uma coisa Gente, sou eu na terrível. Tokstok. Eu entrei na Tokstok, Então. acabou. Alguém tem que me buscar. Terrível. Eu tiro foto quando eu paro em algum nível diferente de estacionamento, seja em aeroporto, em shopping, em qualquer lugar. Eu tiro foto, eu estou no andar tal, aí eu marco lá, I3, pronto. Aí eu já sei que eu estou no andar laranja, I3, é isso aí. Porque é complicado e a gente se distrai e de repente você muda ali a chavinha e liga com outro ambiente que não é aquele que você está. Sim. E é muito importante a gente saber. Quem sabe aqui onde é o ponto de encontro de um shopping center? Ninguém olha. E tem as placas, porque depois que a gente começa a se envolver com isso, a gente começa a observar. Mas antes de se envolver, ninguém vê. É né? muito complicado porque nós somos muito reativos. A gente não se prepara para nada, aconteceu alguma coisa, a gente sai reagindo. Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. Exato, Então. Ângela. E assim, em tudo. Então, você vai para uma reunião, você não está esperando um ataque, alguém te ataca, reação. Você é reativo. Né? Então, você não se prepara com resiliência, porque se vir aquilo, já é esperado. Sim. Tal. E é disso que você fala, né? A respeito da pessoa estar preparada e ter uma, não reação, aconteceu de bate-pronto, eu devolvo qualquer coisa. É ela ter esse background para ela devolver procedimento. E corretamente, né? Corretamente, E partindo principalmente da calma. Sim. Né? E aí vem com a prática. Né? Por isso que a importância desses treinamentos. No caso dessa escola, que é com crianças muito pequenas, então a gente primeiro precisa garantir que os professores e os adultos, todos os funcionários, eles saibam o que eles têm que fazer. Sim. Até porque uma criança de 6 meses, ela nem anda. Alguém vai ter que levar. Quer dizer, ela tem que ser carregada. Mas eu não posso sair no meio de um caos com uma criança em cada braço, até porque são, sei lá, 60 crianças. Eu não tenho tudo isso de funcionário para acudir só esses bebês, né? Eu penduro outro aqui. Então, a gente tem que planejar. Então, vamos colocar carrinhos. Então, tem carrinhos que põem as crianças pequenininhas para levar. E aí dá dó, porque aí a criança chora, às vezes Lá no treinamento. tinha esses carrinhos? Não tinha. Aí, nós colocamos. Igual Pessoas a começam. EVAC-Chair, para você Igual a tirar EVAC-Chair. pessoas Então, com deficiência. Sim, aí né, nós motora. colocamos. Aí, quando fizemos lá um treinamento, e as professoras são super participativas, isso é muito gostoso. Você trabalhar com quem entende a importância daquilo e traz informação. E a responsabilidade que elas devem ter, né? Se Nossa, realmente acontecer, demais. elas é que vão ter que agir, né? E Demais. aliás, né, até da EVAC-Chair, né, se uma pessoa desmaia, Então, sabe, aquilo de sair do óbvio quando você está falando Claro. de um plano de Claro. sinistros, né? É. Porque você precisa ler até os pequenos detalhes de Sim. viu um crachá, sabe, um sapato. Então, é capturar do ambiente esses inputs semióticos que te indicam alguma situação que precisa de controle. pensar, né, assim, como que pode ser a reação? Porque se um adulto paralisa, imagina uma criança, né? E a criança, eu posso, por exemplo, assustar e ficar paralisada aqui. Está todo mundo me vendo, alguém que abre a porta ali vai me localizar. A criança entra debaixo da mesa. Ela entra atrás da caixa, ela vai se no armário. esconder. Então, se eu não souber exatamente quantos alunos eu tenho na sala de aula,
Quantos vieram hoje, né? Quantos vieram hoje? verdade. Se algum saiu no meio do período porque estava com dorzinha de ouvido, com uma indisposição, entendeu? Então são várias coisas a serem E nessa olhadas. hora fica contando com a memória. Não. Isso tem que estar sempre à mão. Até porque, por exemplo, se a professora precisou sair por qualquer motivo, quem estiver lá, responsável pelo grupo, tem que ter essa informação em mãos. Né? E aí, assim, a criança não sabe ler. Então, não adianta eu falar para ela, você sai daqui, vai ao ponto de encontro no nome da sua turma. Agrupamento 1. Ela não sabe localizar. Então, a sala tem o símbolo. Então, a minha classe é a classe da florzinha rosa. Então, você vai sair daqui, você vai lá para a quadra e vai achar a florzinha rosa e vai sentar onde está a florzinha rosa. Né? Então, a gente precisa trabalhar de uma outra forma. Não é trazer uma receita de bolo que funciona para um adulto e olhe lá, Que às vezes não que às vezes não funciona. funciona, e coloca para a criança. Tem que entender como que essa criança vai entender o caminho. Né? Como a gente identifica os perigos. Eu estou passando num corredor, é assim, a escola tem o bloco, ela tem um corredor e tem uma muretinha que dá para o jardim. A criança passando ali, a mureta vira um brinquedo. Ela sobe aqui, pula de lá, sobe de lá, pula para cá. Então, ela tem que entender que aquilo ali não é para fazer. Então, não é falando. Ela tem que passar lá 15 vezes e você tirar a criança de cima da mureta e pôr no chão. Não pode subir. Não pode subir. Né? E até isso ficar interiorizado de uma forma que você não precise tá lá de olho. Porque numa emergência, mesmo sem ser emergência, você vai ter 3 professoras, né? Talvez uma professora mais 2 auxiliares para Enquanto ela tira 15, uma, 20 perdeu crianças. outros 3 no Claro. caminho. Sim. É aquilo. E é essa parte do teu mestrado que me encantou. Porque quando você faz esse mapeamento com adultos, é um estudo diagnóstico. Você pode até apontar algumas coisas, mas os adultos, eles têm suas próprias resistências, defesas, Sim. eles participam e acabou. O que você escolheu fazer é muito pioneiro, porque o diagnóstico está ali, precisa dos carrinhos. Aí todo mundo olha um para a cara do outro. Que carrinho? Qual carrinho? Como é? Onde a Quantos? gente vai e tal. Precisa mapear quem está na sala. Onde a gente vai deixar? O que a gente tem? Tem carômetro, sabe? Porque pode ser um professor substituto. Não pode ser aquela coisa que conta com saberes Uma tácitos. pessoa. Um CPF. E Com o saberes, CPF, isso. Exatamente. saberes tácitos, eu trabalho muito, Ângela, com engenharia do conhecimento. Que é a gente pegar o que é conhecimento estruturado e não estruturado e transformar isso em procedimentos para fazer um determinado sistema funcionar. E tem muita coisa que não é verbalizável. A pessoa sabe, está interiorizada nela. Então, aquela tia conhece todos os aluninhos. Sim. O procedimento não pode contar que a tia conhece Porque no todos dia os alunos. que vai acontecer, aquela tia estava doente e está em casa. Exato. Normalmente é assim que acontece. Exatamente. Então é aí que as soluções, você fala o que precisa, mas a customização é local, Sim. né? Sim. E nessa escola nós fizemos várias dinâmicas. Desde o mais básico, para eu entender o que elas entendiam sobre aquilo, se conseguiriam ler uma planta, por exemplo. Porque nós vamos num hotel, tem lá, no quarto, né, atrás da porta, a planta rota de a fuga. rota de fuga. Mas Algumas- a maioria não sabe ler. A Aquele maioria não sabe para onde entende. vai. Não sabe se direita, Geralmente é esquerda. numa folha 4. Então, um pedacinho assim, ó, na porta, né? Um Isso. pouquinho em cima, você É. olha no E olho mais às vezes, tá ali. às vezes não está claro. Porque a rota de fuga, você tem que pensar naquela pessoa que está naquele quarto que vai sair. Não posso colocar flechinha de todos os quartos. E isso acontece. Sim. Às vezes monta-se uma planta tipo, e aí você põe as flechinhas, então a pessoa olha e fala, gente do céu, Ai, planta virou tipo. aqui um... Arquiteta Brasil. Maravilhoso. Sim. A gente não perde os... Pausa pra sim. Então, e às vezes não é claro. E quando eu fiz esse exercício com elas, eu falo elas porque, assim, a grande maioria são mulheres, são, acho que 3 heróis ali que tem no meio, de homens, né? Não sabiam, uma parte conseguiu ler muito bem a planta, outra parte não. E a outra parte já bloqueou, assim, mas eu vou desenhar aqui, né? Dá aquele bloqueio de desenhar em cima de um desenho. Eu falei, gente, rabiscar mesmo. Então, demos um passo atrás.
Porque já percebi que aquilo ali não estava claro. Então, não adianta nada eu colocar atrás da sala de aula, da porta da sala de aula, a planta da escola, Não vai porque se ser- para ela não vai dizer nada. Não vai ser útil. Não vai ser útil. Então, Ainda mais no momento tenso que você já raciocina menos, claro, né? você não vai nem Sua lembrar onde clareza- está o desenho da Exato. escola. Muito menos entender aquilo, né? Então, demos um passo atrás. Primeiro, a gente vai fazer um reconhecimento da escola, né? O registro dos ambientes que você considera mais usados, mais importantes, ou que tem maiores problemas. Eu deixei muito livre, assim. E como? O que todo mundo tem hoje em dia? Celular, WhatsApp e câmera. E aí fizemos isso. Então, aí já vi. A percepção delas a respeito da escola era muito mais profunda do que eu iria perceber num desenho. Quer dizer, não adianta eu falar a minha língua Sim. para um grupo que fala outra língua, né? A gente tem que ter esse acesso. E não elas a mim, eu a elas. Eu tenho que saber chegar. Porque são várias pessoas. São desde a faxineira, o jardineiro, o porteiro, a professora, a diretora pedagógica. São vários níveis de formação. E isso também não diz nada. Sim. Tá? Eu posso ter uma pessoa com pós-graduação que não entende uma planta e uma pessoa que praticamente não teve estudo, que sabe, que olha aquilo ali e entende, tem uma visão 3D. Sim. Então, não é a formação acadêmica que determina. Nunca. Até porque Não é. nós somos essa união de saberes informais. Eu lembro que eu já tive uma aluna que ela era coordenadora do pessoal da faxina. E ela tinha uma habilidade com plantas, com... Por quê? Anteriormente ela trabalhou num escritório. E aí ela via, os olhos dela eram acostumados com aquilo, então a curva de aprendizado dela era menor. E você falou uma coisa, Anja, tantas coisas, Tantas. aliás, maravilhosas, mas que exige assim um ponto de atenção, né? As nossas escolhas semânticas, elas são muito importantes desde sempre. Uma palavra torta, uma mensagem, ela consegue assim destruir uma linha de raciocínio. Hoje, com inteligências artificiais generativas de texto, se você não explica exatamente o que você quer e tem essa construção semântica, nada te é devolvido em qualidade. Com o celular, os corretores, a linguagem na internet, com diminutivos, outros abreviações, outros signos, aumenta o desafio. Hoje, né, pelo menos aqui a gente teve a proibição dos celulares nas escolas, né? Então também essa questão da ausência desse acesso. Então, eu queria que você fizesse essa construção, porque quando você fala dessas dinâmicas de percurso, você está falando de muita coisa. De ali é uma porta, ali pode ter alguém escondido, esses estímulos semióticos e também as palavras que vão ser utilizadas para que cada ator desse ecossistema compreenda e saiba seu papel. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente tem que pensar que quando a gente lida com as crianças, você tem que você tem que tratar com elas de igual para igual. E não adianta tentar enrolar. Né? Ser mãe nessa hora ajuda, hein? A criança... Eu não saberia. Porque a criança, ou ela vai se conectar a você, ou ela pode pôr uma barreira, né? Ali. E para ela, tudo aquilo ali é uma brincadeira, né? Então você tem que identificar. A gente vai passar pelo parque da casinha. A gente vai passar pelo lugar de brincar na hora do intervalo, né? A gente vai pegar a fita. Uma das ideias que a gente desenvolveu com os professores. Uma fita, porque o bom é segurar na roupa da criança da frente. Porque da mão você vai andar de lado, não é confortável. Você segura na roupa. Mas se uma criança cai, vira um efeito dominó. Sim. Então a gente coloca uma fita e a criança segura na fita. Todo mundo vai segurar na fita. Você tem uma distância da criança da frente. E aí fica se uma tudo... cai daquele tranco e todo mundo tá avisado, mas ninguém derruba. O braço é retrátil. Você tem então, você tem um espaço ali, né, de jogo. E aí, a monitora, a professora, elas conseguem ver quem tá fugindo ali Até a própria fita, ela vai funcionar como uma barreira de um lado, né?
Então, e uma bandeira, e o símbolozinho da classe, né? Então, são várias coisinhas, assim, que a gente coloca para as crianças. Senão ela só vai ter acesso a isso se ela estiver trabalhando numa empresa que tem simulado de abandono. E de E uma olhe forma lá. torta. Né? É, Totalmente. E olhe lá. Só né? quando adulto, e sim. Então, e colocando assim para as crianças, tudo vira uma grande brincadeira, né? Quando eu fiz o TCC, a primeira atividade foi, vamos ver como vocês estão. Então, eu falei assim, vai tocar o alarme e eu vou ficar aqui quieta. Salve-se quem puder. E eu falei, vou ficar aqui quieta e ver o que dá. Pesquisadora. Gente do céu. Foi uma coisa, assim, aflitiva, porque aquilo foi assim, abriu as portas das salas e salve-se quem puder. Pá! Eu falei, se uma criança cair, meu Deus Uma do céu, atropela a eu vou outra. ser responsável por isso aqui. No fim, chegou todo mundo bem, entendeu? Não teve problema. Mas uma das menininhas... Não, mas aí foi Deus no comando, Foi. gente, porque... Foi. Mas eu falo, tinha uma fofuchinha, assim, de uns 3 anos. Ela pensou assim, opa, todo mundo correu pra lá, eu vou brincar. Ela foi pro parquinho e ela subia o escorregador e descia. Essa hora é toda minha. O mundo vai acabar. E eu tô brincando Quero aqui. brincar, né? Entendeu? E ela foi, brincou. E naquele caos, demorou para uma Pra mim perceber que faltava um dos adultos perceber que aquela menininha estava ali. Passaram do lado dela, mas não viram, né? Como aquele vídeo do gorila que passa atrás das pessoas jogando a bola e ninguém vê o gorila. Foi isso que aconteceu, né? E realmente o nosso olhar, ele tá nessa altura Esse aqui. vídeo do gorila. Você não conhece? É um vídeo que eles pedem assim para você contar quantas vezes passam a bola. Aí você fica Então eu tão fico jogando atenta. aqui, ó. E o gorila passa atrás. Ah, É isso, a gente não vê o que a gente não Você acaba tá. focando para um único ponto. E não vê A o gente resto. tá concentrado. nossa, meu marido vive passando gorilas ali. Então, e você imagina que no caso de uma emergência, os adultos eles têm uma altura de visão. Sim. Eu não tô olhando lá embaixo, né? Puxa, olha. Eu não tô olhando para baixo. Eu atropelo a criança. Uma criança de 3 anos, sei lá, uma criança que tem lá 80 centímetros. Ainda mais agachada. Então, Brincando. pegando- você passa por cima. E aí, se tiver saindo com outro bebê no colo, Aí que você não vê mesmo. gente, isso vira Nossa, isso desperta caos. até pra cor de uniforme. tudo. E então, assim, não é que a gente fica vendo desastre ou vendo coisas onde não tem, Não. drama onde não tem. Mas é isso. Cor de maiozinho em piscina. Tem Eu cor que recebi você. essa foto no outro Tem dia. cor que você enxerga. Tem cor que você não enxerga. Total, combate ao maiô azul. A partir de hoje. Então, mas é tanta coisa que às vezes assim, eu preciso me controlar um pouco para não falar. Olha, minha filha, outro dia, ia pra academia. Prende o cabelo, pelo amor de Deus. Porque o cabelo vem aqui na cintura. Prende, se enroscar numa máquina. Perigosíssimo. Né? É Então, perigosíssimo. são tantas coisas que a gente começa a ficar meio neurótica. Então, a gente precisa se controlar um pouquinho também, sim. né? Mas assim, também, Angela, é o mundo, né? É, Planeta Terra, é. ele veio assim, Então. com muita Com coisa. muita E coisa. o que acontece? A humanidade, ela já está passando do limite no reducionismo. Está passando do limite. Então, crise climática, aquecimento global. A gente está vivendo do acaso. Né? Gente, É o acaso. não pode, é perigoso, É. isso é perigoso. E eu acho que não é alarmar, não, é realmente pôr alguns pontos, porque as mortes que a gente tem são exatamente porque não tem isso. Uhum. E cada vida importa. Se estatisticamente não é todo mundo, não pode ter estatística de perda e ganho quando a gente está falando de vida. Então. Principalmente quando é evitável, Não, né? e outro, um comentário que me chocou muito, que eu ouvi de uma mãe, uma amiga assim muito querida. E ela falou assim, teve uma reunião na escola e estavam discutindo essa questão de abandono e tal, mas não é que ela não está aqui no Brasil, está nos Estados Unidos. E ela falou assim, sabe o que aconteceu? Tinha o grupo de mães dos alunos que tinham alguma deficiência, seja física, seja cognitiva. E uma das mães virou e falou assim, o meu filho vai ser o esquecido. Porque na hora que der uma emergência, quem vai ajudar aquela criança que tem dificuldade de locomoção? Quem realmente vai ficar para trás para Quem vai se ajudar? colocar em risco para salvar o outro. Né? Quem vai, por exemplo,
tem algumas questões cognitivas, por exemplo, o autismo e outras também, que o som irrita muito a criança. E ela E a tem um criança tempo, trava né? e ela não vai querer sair dali. Muito menos sair de uma sala de aula que só tem o barulho da sirene para entrar num ambiente que está corredor. todo mundo correndo e com o barulho da sirene e barulho gritando e maior. tudo. Então a criança vai se esconder. E qual é a solução nesse momento? As crianças, essa escola também foi um ponto colocado por uma professora, e aí o fone, aquele fone com abafador. Porque ele não vai cortar totalmente o som, mas ele vai diminuir bem e a criança se tranquiliza. Na escola do meu filho tem Então. um que usa, inclusive, durante algumas atividades. Então, Atividades externas, ele isso. usa. Aí, por exemplo, Tem festa aula de junina. capoeira. Festa junina ele usa, E tem aula assim, de capoeira. Eles tocam até música mais baixinho, Então, mas ele ainda pra assim não usa incomodar. pra não Se você tem uma mãe extremamente elucidada, tá indo atrás, mas não é nossa realidade. Não, sabe? e não é só questão de saber, é questão não é também nem de ter poder aquisitivo, né? Isso. Pro fone. E às vezes não é nem só a mãe, né? Às vezes a escola não aceita porque aquilo é algo diferente. E como é que eu vou lidar com as outras Não, diferenças? e não só a escola, porque aí tem isso. Mas aquele aluno usa um abafador. Por que que o meu filho não pode usar fone? Aí eu- Porque é, o seu filho não precisa. porque o seu filho tá usando fone pra ouvir Entendeu? música, né? Não pra abafar. Entendeu? E E aí, o que eu faço agora para morar com a Ângela? Meu Deus, que querida e que lucidez, assim, que como você é necessária. não, mas a cabeça da gente fica assim, um turbilhão, porque é muita É coisa. muita coisa. E aí Isso é que- percepção de Então, Eu já quero levar lá pra escola do meu filho. então, a gente precisava ter esse trabalho em todas as escolas. Sim. Porque eu acho que aí muda. Não adianta a gente. Muda uma geração, né? A Tem próxima aquela geração expressão, né? Não vai mais fazer evacuação de prédio à toa, entendeu? Ela vai Então, entender o significado pois disso. E essa leitura de diagnóstico da complexidade local, isso precisa Mas é- de uma pessoa muito, né? que tem todo esse background, porque essas suas percepções, elas são únicas, é a visão de especialista. Mas a gente- esses lugares precisam, porque não vai ter como só. Tudo bem que eu li seu artigo, estou saindo na frente, mas tendo você junto para construir é muito importante, né? Você hoje Sim. trabalha numa consultoria, Isso. né, de engenharia de segurança do trabalho também, tem todo esse olhar. Então é importante até para você que está nos assistindo aí, por favor, Ângela Alessandra Torresan Silingati. Esta mulher, embora a gente esteja falando arquiteta, é realmente uma pessoa que está falando algo que a gente fala em superficialidade por muito tempo. E, aliás, Ângela, aproveitando que você é uma pessoa que já rodou muito, já fez muita coisa, queria trazer um quadro para você contar uma dessas histórias, né? Então, a gente tem o Conta Pra Gente, onde você faz essa seleção e traz pra gente alguma história que, claro, a gente está falando muito do seu mestrado, mas nesses anos, trabalhando com inclusão, diversidade, você deve ter muita coisa para contar. O que você acha, Fê? Vamos? Bora. Então, bora chamar a vinheta. Conta pra gente. Então, tem muita coisa, né? Eu acho assim que eu fiquei até assim surpresa de ser chamada para vir aqui conversar com vocês, porque realmente eu acho assim que eu sei tão pouco. Sei tão pouco, tem tanta coisa que eu não sei, que a gente não sabe, e a gente precisa saber perguntar, né? Quando eu entrei na Unicamp para começar na verdade, assim, para testar as disciplinas, ainda não estava muito certa que eu ia fazer o mestrado ou não, então fui fazer algumas disciplinas como aluna especial. E um dos trabalhos dessa disciplina eu trouxe aqui. E esse aqui é o resultado, né? Uma cartilha de acessibilidade para deficientes auditivos em escolas, para arquitetos. Se você puder, na sua câmera, você... Isso. E essa cartilha a gente desenvolveu, eu e mais uma colega, nessa disciplina. Mas assim, sem muita pretensão. E para isso, nós fomos conhecer um grupo de alunos surdos do Instituto Adventista, ali em Hortolândia. Gente, a gente tem uma ideia tão errada das deficiências, sabe? Era um grupo extremamente agitado,
barulhento, comunicativo, né? Como se você entrasse numa sala de aula com crianças e todo mundo falando aquela algazarra. Eles também estavam falando, mas falando em libras. Só não tinha o som que a gente Não tá tinha o acostumado. som que a gente está acostumado, mas a risada também tinha, aquela arrastar de cadeira, aquela movimentação. E aí, a gente chega lá e fala assim, e agora? Não adianta, eu posso gritar aqui até perder a voz que não vai adiantar nada. Como a gente chama esse grupo? Né? Chegou o professor, apaga e acende a luz, acabou. Todo mundo quieto, prestando atenção. Tão Tava aqui simples. pensando como é que eu poderia fazer. Tão Olha, é simples, né? E depois a gente foi num evento deles, era do grupo todo, mas tinha o local para os alunos surdos se sentarem. Que eles falaram que eles gostam de ser chamados de surdos, né? Sim. Então, esse é o termo que eles disseram, porque isso a gente também tem que saber. Como que você quer ser chamado? Né? Não é surdinho? Não é ceguinho? Não. Eu sou surda. Pronto, acabou. Estamos definidos aqui. Não tem como amaciar uma situação dessas. Mas a gente tem que saber perguntar. Tem que, porque a gente, é isso que eu falei, a gente não sabe. Tem muita coisa que eu não sei. Então eu preciso saber como perguntar. Às vezes, a gente vai perguntar e ofende um pouco a pessoa. Sim. Mas também esclareça, olha, eu não sei. Eu não sei como caminhar do lado de uma pessoa cega. Sou eu que seguro? Não, é ela que me segura. Né? Porque eu segurar, eu vou estar puxando, levando para algum lugar que ela não sabe. Agora, se ela segura em mim, ela direciona. Né? Sim. Então, são várias coisas que a gente não sabe. E nesse grupo, nesse dia do show, foi muito, muito interessante. Esse grupo se sentou numa parte que o piso era de madeira, os bancos de madeira, e aí toca a música, eles com a mão na madeira, sentindo sentir a vibração. E aí, de repente, você fala assim, tem uma pessoa surda batucando No ritmo. no ritmo da música, né? Então, a gente não pode entender a deficiência como incapacidade. Né? Porque eu posso... Capacitismo. Mas tá demais. Eu acho que hoje em dia tá demais. Etarismo, sexismo, Sim. sabe? E isso tem muito a ver com o modelo mental. Porque a gente aprende o que é o mundo. O mundo começa, através dos órgãos dos sentidos, nos mostrar o que é o quê. E aí preciso falar. Lá vou eu. Geracional mesmo. Muito. Década de 90 produziu uma quantidade de estereótipos surreal. Para explicar para uma pessoa do meu contexto de onde eu venho e justificar alguns dos meus erros mais graves, eu falei para a pessoa, assiste Tieta. Mas eu falo que os comediantes estariam todos na cadeia hoje em dia. Né? Ainda Mas tá rolando. Ainda tá tem, rolando. tem. Assim. Mas Então, já diminuiu bem, né? Nossa, tem Diminuiu bem. por exemplo, Danilo Gentili com Roda Solta, onde ele pega pessoas ali com deficiência e ele constrói o humor em cima disso. E fazendo essas colocações, porque tem as pessoas que estão tentando lutar e tem esses times Sim. que ainda produzem conteúdo. Produziu conteúdo, ele viralizou, ele educou. Eu lembro que o Skylab, uma vez, ele falou no Flow, ele falou, gente, há uma responsabilidade quando a gente produz um conteúdo, porque você, depois que ele sai, você não tem responsabilidade Não volta do mais. que Não ele volta vai mais, você fazer. não recolhe aquilo. E por que eu falo da década de 90? Por ter vivido nela, por ser o auge da TV, quando chegaram as séries, streamings. Então, a gente foi muito multimediático na década de 90. E esses pacotes tiveram muito estereótipo. No meu modelo mental, Fabiana pequenininha, só tinha Barbie loira. Sim. Se você me mostrasse uma boneca com a pele preta... Não existia. Não existia. Não existia. Sabe? Então, as pessoas não tinham este input no modelo mental. Eu estudei numa escola que faz o teste do pescoço, olha para a esquerda, olha para a direita, não tem ninguém com deficiência. Então, ao ver alguém com deficiência, eu também não sei lidar. E hoje, né, por exemplo, eu dou algumas palestras e cursos. Em alguns cursos de faculdade,
acabou aquela coisa de eu bater o olho e dar um exemplo com aquelas pessoas que eu não conheço e falar, por exemplo, a preferência dela e atribuir um gênero. Uhum. A pessoa levanta a mão e fala, não é dela, é dele. E não importa o que os seus olhos estão te entregando e você está querendo impor o seu rótulo. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, que a gente tem que se treinar para ir contra os inputs da amígdala, que é essa estrutura mais antiga do cérebro, e dar essas respostas de isso Algo é isso, conhecido em e cima é de um preto, estereótipo. branco, preto, Mas eu branco. acho que é um aprendizado, né? E aí, por um lado, a gente está aprendendo a aceitar, a reconhecer e a entender as diferenças, mas, por outro lado, ainda tem resistência. E aí você precisa obrigar. Então, a gente tem a lei de cota, a escola tem que aceitar aquele aluno que tem uma deficiência motora, uma deficiência cognitiva, sensorial, o que seja. Mas, ao mesmo tempo, você obriga a escola a aceitar. A escola aceita, você coloca lá dentro. Mas você não capacita Mas quem está ali para Mas lidar o com o professor não problema. sabe lidar. Os colegas não sabem lidar. Ele vira um problema. Né? Ele não é um problema, mas ele vira. Por quê? Porque ninguém sabe como Porque manejar. ninguém sabe como manejar. como E lidar. aí a criança fica totalmente deslocada e ela não tem o que fazer ali. Porque ela poderia aprender, mas ela não está aprendendo. Então ela está sendo lá colocada como um bibelô para falar, ó, mas eu Complemento de tenho ponto. inclusão, né? Então assim, inclusão é fácil, você enfia ali, né? Você põe. Tem aquele ditado, né? Inclusão é convidar para festa. Não. Desculpa, diversidade é convidar para festa. Inclusão é convidar para dançar. E o melhor ainda é se tocar uma música que a pessoa saiba. Então, na escola, a gente coloca que as nossas portas estão abertas. Mas se eu não capacito, ou se eu deixo o colega fazer aquela piadinha sem graça, mas era brincadeira. Brincadeira para quem? Não existe Só para brincadeira você? com isso. É brincadeira se os dois estão rindo. Aí aparece um take do inferno, né? Porque é isso. É. A gente começa a. E realmente, gerações mais antigas se baseiam muito no humor. Então, Isso era é só uma crueldade. brincadeira, mas Isso não é. crueldade, você destrói uma vida. Então, E isso, a gente está falando de escola, mas falando em educação, na educação profissional, que o educador não é educador, é um profissional que está ensinando um saber técnico. Então, o médico, na medicina, professores, todos médicos, não necessariamente educadores. Então, vem uma pessoa que precisa de um tradutor e intérprete de Libras. Fica os dois, estudante e intérprete num cantinho, com aquele ecossistema ignorando fica durante isolado. 4, cai 5 nos tocando. anos de faculdade, Então. de curso. Então, se tem uma pessoa, e a gente está partindo do princípio que todo mundo importa, todo mundo teria que se capacitar para minimamente para se comunicar. E aí você saber que você tem uma jornada como time. E não cada um tendo uma jornada individual. Sim, né? porque pensa, você falou aí de Libras, né? Um adulto surdo que se comunica por Libras, para ele ir no médico, ele tem que levar alguém. E a privacidade? E a privacidade da pessoa? Já não existe. Então, assim, você acaba deixando de lado um monte de coisas que pra gente é importante e que a gente nem percebe que tá fazendo falta pro outro, né? Nunca imaginei. A gente coloca né? na cabeça de que é óbvio que ele tem É que levar óbvio. alguém e isso não é um problema, né? Então, E que não é por aí, né? e não é por aí, né? Então, e é muito complicado isso. A idade também, né? A gente vai tendo dificuldade, o corpo vai mudando, a disposição vai mudando, chega uma hora que você tem outras dificuldades. Ou, pelo menos não é mais tão rápido, né? Uma pessoa de 80 anos não é tão rápida quanto um de 20. E né? a gente vai estudando, não dá para se apropriar de tudo. Não. Eu, esses dias, estava seguindo a Maria Cândida, né, jornalista, e ela fala sobre menopausa. E ela falou, começa a preparar dos 40. Até antes, se você puder. Se você puder, até antes, vai preparando seu corpo, porque você tem uma perda hormonal extremamente significativa. Quanto antes você conseguir, eu falei, nossa, eu não sabia, né? Então, é isso que eu falo. A gente sabe tão pouco.
A gente sabe tão pouco. A gente está sempre começando. Então, a gente precisa saber perguntar, porque assim, não vou entender de tudo, ninguém vai entender de tudo, mas naquele meu ambiente, dentro de um ambiente de trabalho, se você tem uma pessoa que vai entrar, seja por cota, seja por concurso, seja pelo que for, perguntar. Quer uma dificuldade que a gente já nem considera, e não é deficiência? O canhoto. O coitado do canhoto. Ele não tem uma tesoura. É muito difícil você achar tesoura para canhoto, né? Um abridor de lata. Gente, é uma coisa tão ridícula de dia a dia. Eu tô ouvindo meu irmão reclamar todos Né? os dias. Pois é. E é de isso. novo a questão do humor. Teve Então. uma vez, Angela, que eu vi no Facebook a foto de uma bandeja com a tangerina descascada. Todo mundo é o cúmulo da preguiça. Tem pessoas que têm deficiências e a pessoa não vai conseguir descascar. Não. Sabe? Então, algumas coisas que são facilitadas em mercado, por exemplo, são, nossa, quão preguiçoso você pode ser. Gente, partindo Não é. do princípio que todo mundo tem as Você mesmas partiu, habilidades. exato, Não você é. partiu de um princípio errado, Não é. né? Ou De que então, todos estamos na mesma condição. se meter a pois ajudar uma pessoa que não está pedindo ajuda. Não é? Isso também é uma invasão. Também. Você pergunta antes de sair ajudando, né? Você precisa de ajuda? Não. Então tá bom. Se você Então, precisar, tá eu bom. tô aqui. E Porque às acabou. vezes a pessoa realmente, Ela realmente não quer. E eu vou fazer no meu ritmo. Criança é muito assim, né? Você quer A gente ajuda? aprende muito não na maternidade, quero. mas eu não quero. Ele quer Não aprender a quero, fazer precisa. sozinho. Aliás, é importante que aprenda a fazer sozinho, né? Eu acho que como mãe, a gente pensa assim, preciso ensinar, eu preciso proteger. Mas tem horas que a gente tem que deixar dar a cabeçadinha. Sim. Porque uma cabeçadinha aqui pode ser uma coisa leve. E muitas vezes né? o ensinar é deixar ele fazer errado. deixar fazer errado. Montessori já disse, Já. qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo à obstáculo. aprendizagem. É. Pois E a autoestima Então, daquela pessoa que você claro. entende não capaz para fazer aquilo. né? Claro, Quando a você gente conseguir fazer é muito gratificante, seja o que for, É isso. né? É muito bom você ver uma coisa que você criou. E que, independente de ser bonito ou ser feio, Acho porque que o aí o valor bonito e que tão feio dando pra tá ela, dentro da exato. gente, né? O que é bonito para mim pode ser horrível para você e vice-versa. Agora, é muito importante e a gente precisa saber deixar, saber perguntar, falar assim, você precisa de uma ferramenta especial? Às vezes assim, uma caneta um pouquinho mais larga, se eu tenho dificuldade na pega, né? Como que fala? Fino aqui, sei lá. Na pinça. Movimento. Então, se eu tenho uma dificuldade aqui, ou às vezes para eu levantar um peso, uma panela, por exemplo, não dá de um lado só, eu preciso de duas. Eu tenho 2 cabos. O que é que mudou na vida do fabricante? Me dá essa opção. Nada. A alça Mas do na balde. na minha vida mudou tudo. Porque aí eu posso fazer a minha refeição, eu posso limpar a minha casa, eu posso ter a minha higiene pessoal sozinha, né? Se você olhar aquelas barras de apoio para sanitário, alguns anos atrás eu procurei por conta de uma pessoa que estava doente na família. Caríssimo! Caríssimo! Uma coisa assim, inviável. Inviável. Eu falo, para quem é? É para dizer que tem, né? É só para dizer que tem. Então, mesma coisa, empresa que tem cota e encosta a pessoa. Eu já vi uma advogada trabalhando de telefonista. Por quê? Porque a empresa precisava cumprir cota. Colocou. Advogada com OAB super capaz. Né? O que você está fazendo aqui, meu bem? Eu tenho conta para pagar, né? É isso. Então, assim, por que você com formação aceitou? Porque Não, os pessoal boletos também, chegam. o pessoal né? exige militância de um lugar que precisava ter regulamentação. Então, E assim, Não aceito. você acredita? Não aceito. Eu sei que eu sou A gente timekeeper tá aqui. só começando. Não, e eu acho que estamos só começando mesmo, que é daqui para o bar, né? Que Ângela, primeiro, maravilhosa. esse tema é muito amplo. É muita só Eu coisa. tenho uma tema. sensação de que tá faltando, eu quero mais. E você tem tanto para compartilhar Sim. com a gente. Queria até perguntar se tem alguma coisa que você acha que faltou, que você quer falar até dos outros livros que você trouxe aqui. Eu trouxe essa cartilha de acessibilidade, né? E aqui é de um congresso que tem a cada 2 anos, ENEAC, que é a publicação dos artigos que foram apresentados lá. Né? Legal. E são sempre voltados para isso, como melhorar o projeto, ou
Projeto no sentido tanto de espaço físico, objeto, cidade, áreas abertas, para facilitar a vida das pessoas. E às vezes o que acontece? Um ambiente acessível, que eu acho que a gente precisa pensar isso, um ambiente acessível e completo, ele não é adequado para um grupo. Quando a gente começa a adequar para grupo, a gente começa a separar os grupos. E aí dá conflito. Ele tem que ser adequado, Tem que se ponto, não adequar, importa quem vai né? circular. Existe uma metodologia que chama desenho universal. O que é o desenho universal? É aquilo que é bom para todos. Então, porque a gente fala em acessibilidade, a gente pensa no banheiro para deficiente e na rampa. Isso é assim, a primeira coisa. Ou as únicas, né? Porque se fossem só as primeiras, ela pelo menos alguma coisa que vinha uma sequência. Mas a sensação que eu tenho é que são as únicas, as pessoas sempre param aí, isso. né? Aí eu vou, então assim, chegando aqui, o que eu percebi? Tem uma escada na entrada. A rampa, ela Extremamente começa e rápida. termina com a escada. Pra quê? Gente, pra quê? Porque ninguém vai apostar corrida ali, entendeu? E uma pessoa em cadeira de roda não sobe. Não, eu acho difícil subir a rampa, eu com as minhas pernas andando, porque ela é íngreme, imagina uma cadeira. Não, aquela ali, ela tá totalmente errada, ela não Tanto devia existir. que nós recebemos, né, convidadas que tinham a mobilidade reduzida ou não tinham a mobilidade, usavam cadeira de rodas, e elas entraram pelo subsolo. Porque aí pega o elevador lá embaixo. Pega o elevador lá embaixo. Então, aí você tá separando. Entendeu? É a mesma coisa. A rampa tá lá no fim do andar. Pô, mas a minha turma inteira tá subindo aqui pela escada. Que eu tenho que dar uma E volta eu tenho que dar a maior. volta. Ou o meu banheiro está lá no fim. Pensa que eu vou ter mais dificuldade para sair de uma cadeira de rodas, ou se eu tiver de muleta, eu vou demorar mais para chegar. E justo o meu está lá no fim. Por que não está tudo junto? Por que as coisas não estão juntas? Ah, mas a lei diz. A lei diz o mínimo. Ninguém quer viver pelo mínimo. Poxa, e Né? a lei foi escrita quando, por quem, né? As coisas elas vão evoluindo. Vão evoluindo. E os especialistas, eles não estão presentes em todos os lugares. Então, neste exato momento, certamente algumas pessoas estão escrevendo algumas diretrizes sem a Ângela lá, né? Então, Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai melhorando. Conforme a gente vai conhecendo mais, quando eu estava na escola, põe ali 40, 45 anos atrás, não se falava em autismo. Não se falava em inclusão, não se falava. Simplesmente podia acontecer de algum colega aparecer ali, surgir na escola alguma pessoa com deficiência, mas não tinha essa preocupação. Cada um que se vire, né? Era cada um por si. E a gente pode dar condições. E essa metodologia do desenho universal, ela atende a todo mundo. A ideia é atender a todo mundo. Você tem um espaço legível, um ambiente adequado, que no fim, a gente entra num lugar e fala assim, gente, mas que lugar gostoso de estar. Você não percebe o que os é que detalhes. tem. Então, tem a ver com cor, Você não com teoriza. luz, com som. Você entra e fala que É agradável. só uma percepção, você não consegue Isso. captar o Tem- que realmente está te a trazendo. complexidade por trás daquele Tem desenho. lugares que são muito gostosos. E tem lugares que você entra e fala, gente, isso aqui tá feito pra gente ir embora. Né? Pra você ficar o mínimo de tempo e chispada ali. Então é isso. E aí eu posso fazer um ambiente que sirva pra mim, para um cadeirante, para um idoso, para uma grávida, para uma criança inquieta, né? Para uma pessoa cega ou para uma pessoa surda. Também tem outra. O cego, ele pode enxergar luz. Ele pode enxergar vulto. O legalmente cego não é aquela ideia que a gente tem de que tudo não escuro. vejo nada, né? A gente fica pensando no extremo E no estereótipo, e no né? estereótipo e na incapacidade. Mas se o cego aprende braille, se ele tem um leitor de tela, ele se vira tanto quanto, né? Às vezes até melhor do que muitos por aí. Às vezes até melhor. Ele vai se dedicar, ele vai saber que ele precisa daquilo. E sem conversar, sem perguntar, a gente não Não consegue avançar em funciona. lugar nenhum. Não funciona. É isso. Então eu falo assim, pergunte, mas pergunte com educação. Exato. E se ofendeu, peça desculpas e tudo bem. A É gente isso. E eu ainda Né? quero trazer uma reflexão de uma experiência própria no prédio em que eu moro. Eu falo, a gente não está preparado para ter ambientes acessíveis. não. Estamos aqui falando de talvez
diversidades, mas eu falo para ninguém. O maior questionamento e minha briga no meu prédio é o elevador na garagem está posicionado num local que se todos os carros estiverem estacionados nas suas vagas, você não chega Você no não elevador. chega. Pensa Eu- que se alguém precisar sair de maca, Eu já tive que passar com Sai meu em filho. pé. Não, eu passar com meu filho no carrinho, porque ele era um bebê, uma mãe com uma mochila, uma bolsa, um Uhum. carrinho e você E não não chega passa. no elevador. Você Eu não tenho passa. mobilidade Não passa. reduzida, porque eu quebrei o pé esquerdo mais de uma vez, motivos diferentes, e não é óbvio. não. Não é óbvio. Não é óbvio, Então tá. as pessoas me puxam pra correr, as pessoas assumem que eu consigo subir escada sem dificuldade. Então, o óbvio não é universal. O óbvio não. E você tem o direito à sua privacidade. É. Eu não preciso falar Que eu tenho sei uma lá, alimentação que qualquer. eu tenho uma alimentação. Eu não preciso contar para todo mundo de uma questão íntima minha. Se eu quiser, eu conto. Se eu não quiser, eu não conto. Ninguém tem nada a ver. Ah, Não é? Ângela, é isso. Ângela, que delícia receber você Ah, aqui. eu que tempo, agradeço. dobro o Obrigada por aceitar o nosso convite. Você, assim, realmente trouxe reflexões super necessárias. E, claro, a gente encerra aqui trazendo o quadro Ela Me Inspira, para deixar aqui a Ângela trazer a sua reflexão final para você que está nos assistindo. Vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Eu acho que a gente precisa enxergar o outro de uma forma com um pouco mais de delicadeza e sem ter tanta certeza na vida. É o que eu tenho. Quando eu estava vindo para cá, até eu comentei com o meu marido, falei assim, eu não sei o que eu tenho para falar, né? Porque eu tenho que aprender tanto, a gente tem que aprender tanto, né? E a gente não pode deduzir as coisas pelas outras pessoas. Então, quando a gente está falando de inclusão, você tem tanta coisa para pensar ainda, tanta coisa para acertar, para corrigir, né? Mas eu acho que se a gente tiver um pouco de disposição, a gente consegue. E aquilo, no começo, você tem que forçar um pouco, né? Tem que fazer um pouquinho ali de... Vai porque eu estou mandando, então a gente tem as leis. Mas é como eu falei, a lei, ela está ditando o mínimo. A gente tem a norma BNT 9050, que define um monte de coisas de acessibilidade. Mas ela dá o mínimo. É o mínimo. E ninguém quer viver pelo mínimo. Eu não quero viver com um salário mínimo, eu não quero viver com um carrinho velho. Me leva, me traz, mas eu quero melhorar um carro mais conforto. Eu não quero ter uma casa sem forro, sem piso, mas é uma casa, né? Então a gente tem que pensar que a gente quer melhorar e todo mundo quer. Todo mundo quer uma oportunidade. E nunca pense assim que a pessoa, ela entrou por cota, ela tem lá um salário, não é uma esmola. A pessoa Não, favor. ninguém quer uma esmola, ninguém quer um favor. A pessoa quer dignidade. Para ela poder olhar, como eu falei, a gente faz alguma coisa, você está ensinando uma criança a fazer alguma coisa, não importa se ficou bonito ou se ficou feio. Ela fez. Importa a conquista. Ela conquistou aquilo, ela aprendeu a fazer. Vai fazer arroz pela primeira vez, vai sair uma papa, tá uma delícia, meu anjo. Faça de novo, e faça de novo, e uma hora vai sair muito bom. De repente, ela vai falar, não é para mim, eu não gosto de fazer isso, vou fazer outra coisa. Mas ela vai se descobrir capaz. Né? Isso que é importante. Dar essa oportunidade da pessoa aprender, da pessoa ser capaz e perceber que ela é capaz. Dificuldade todo mundo tem. É isso, querida. Ângela, muito, muito, muito obrigada Eu por que ter aceito o agradeço. nosso convite. Nossa. Que energia gostosa, Incrível. que delícia. Que lição você deixou pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, a gentileza de vocês Ah. e essa generosidade de me chamar, porque realmente eu acho linda. que tenho que aprender Eu muito. vou ter que dizer, essa certeza de que não se sabe nada é dos sábios, né? Porque o ignorante tem certeza do seu conhecimento. Então, você ter Esse essa é o problema. dúvida Nossa. é porque você realmente tem muita coisa para trazer Tem pra gente. tanta coisa para aprender na vida Ah, ainda. e parabéns pelo seu mestrado. Incrível. Ai, Incrível. obrigada. Bem, Agradeço. Para você que nos assistiu e aprendeu
tanto no episódio de hoje, nós vamos ficando por aqui no Elas na Proteção. Aqui nós estamos nos estúdios da Anima Seg, com o apoio da Marluvas e com os nossos patrocinadores da MSA, que aliás a Ângela leva o capacete cor-de-rosa e a botinha e faz parte agora da comunidade do Elas na Proteção. As entrevistadas fazem parte de um grupo exclusivo, onde a gente continua trocando, se avisando a respeito de eventos, materiais e combinando outros movimentos para trazer para você que nos acompanha no canal da Revista Proteção. Se você quiser nos apoiar, curta, compartilhe, comente, porque qualquer ação que você tiver em relação a esse vídeo, ele é entregue para mais e mais pessoas. E você viu o quão importantes foram os conhecimentos que a Ângela trouxe aqui para a gente hoje. Eu sou Fabiana Raulino, ao lado de Fernanda Neto, e estamos aqui encerrando mais um Elas na Proteção, toda quinta-feira, meio-dia. A gente se vê na próxima semana.